Olá, sejam todos bem-vindos hoje. Vamos mergulhar em um tema que é tão fascinante quanto macabro: as mortes mais estranhas do mundo. Prepare-se para histórias bizarras e surpreendentes que parecem saídas de um filme de terror. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Agora vamos lá. Alexandre da Grécia, também conhecido como Alexandre da Grécia e Dinamarca, foi um membro da família real grega e seu falecimento em 1920 é frequentemente citado como um evento trágico e, de certa forma, estranho devido às circunstâncias que o cercaram. Alexandre nasceu em 1893 e era o segundo filho do rei Constantine I da Grécia. Ele tornou-se rei após a abdicação de seu pai durante a Primeira Guerra Mundial. Seu reinado foi breve e tumultuado, marcado por crises políticas e conflitos internos. A morte de Alexandre ocorreu em 1920 após um acidente muito inusitado. Ele foi mordido por um macaco de estimação em sua residência. A mordida, embora inicialmente parecesse não ser grave, levou a uma infecção. Como era comum na época, a falta de conhecimento sobre cuidados médicos e a forma como a infecção progrediu resultaram na sua morte precoce, ocorrida em 25 de outubro de 1920, aos 27 anos. A sua morte não apenas chocou a sociedade grega, mas também teve repercussões políticas. Ela contribuiu para um período de instabilidade no país, culminando na instabilidade do trono e eventos que levariam à abdicação do seu irmão, o rei Jorge II, em um contexto de instabilidade política e militar. A maneira trágica e inesperada como Alexandre faleceu, em um incidente que parecia trivial, deixou uma marca no imaginário da história grega, simbolizando a fragilidade da vida e a imprevisibilidade dos eventos históricos. Frederico Barbarossa, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, teve uma morte que muitas vezes é envolta em mistério e lendas. Ele morreu em 10 de junho de 1190, durante a Terceira Cruzada. A sua morte ocorreu nas margens do rio Salel, na atual Turquia, enquanto liderava uma expedição para recuperar Jerusalém. Há várias versões sobre as circunstâncias de sua morte. Uma das versões mais comuns é que Barbarossa se afogou ao tentar atravessar o rio, que estava em cheia. Disse que ele tinha mais de 60 anos na época e supostamente era um nadador experiente. Porém, as correntes fortes podem ter sido um fator decisivo. Outra teoria menos acreditada é que sua morte foi resultado de um plano de assassinato ou traição, embora não haja evidências concretas que apoiem essa ideia. Também circulavam rumores de que ele teria estado sob a influência de uma maldição. Após sua morte, seu corpo foi transportado de volta para a Alemanha, onde foi enterrado na Catedral de Antioquia, antes de receber o sepultamento final em Würzburgo. A estranha morte de Frederico Barbarossa e as circunstâncias que a cercam contribuíram para seu legado como um dos grandes líderes do seu tempo, sendo lembrado tanto pela sua força militar quanto pelos mistérios que cercam sua vida e morte. Adolf Frederic, o rei da Suécia, é conhecido por ter morrido de uma maneira particularmente estranha e até cômica, em 1771. Sua morte ocorreu após um banquete opulento, onde ele se deliciou com uma refeição farta que incluía carne de pombo, crustáceos e, principalmente, um grande número de sobremesas. Dizem que o rei comeu tanto que acabou passando mal. A lenda é que sua última refeição consistiu em um imenso prato de sêmola, que ele se esforçou para consumir. Após o banquete, ele voltou para sua cama, onde foi encontrado morto no dia seguinte. A causa oficial da morte foi registrada como indigestão, mas muitos acreditam que ele realmente morreu de uma combinação de sobrecarga alimentar e problemas relacionados à saúde. A morte de Adolf Frederic acabou se tornando uma história pitoresca na história sueca, simbolizando os excessos da aristocracia da época. Essa fatalidade é frequentemente citada como um exemplo de como o prazer excessivo e a falta de moderação podem trazer consequências trágicas. Clement Vallandigham foi um político americano e líder do movimento Cooperade, que era crítico da Guerra Civil dos Estados Unidos e defensor dos direitos dos estados. Sua morte ocorreu de maneira bastante inusitada no dia 17 de junho de 1871, em Ohio, e se tornou uma história quase lendária. Vallandigham estava defendendo um cliente acusado de homicídio em um caso de autodefesa. Para demonstrar que a morte da vítima poderia ter sido um acidente, ele decidiu fazer uma demonstração no tribunal.
Em um ato imprudente, ele tirou uma arma de seu bolso para ilustrar sua teoria, mas acidentalmente disparou a arma, atingindo a si mesmo. Ele acabou morrendo em consequência do ferimento. A morte de Vallandigham não apenas chocou a comunidade legal da época, mas também se tornou uma ironia trágica, dada sua posição contra o uso da força e sua defesa dos direitos civis. Sua morte é frequentemente lembrada como um exemplo notório de como a imprudência pode levar a consequências fatais e ilustra o absurdo que a vida pode trazer, até mesmo em situações que deveriam ser de controle e seriedade. Curiosamente, a arma que ele usou na demonstração estava supostamente em condição de disparo, mas ele inadvertidamente fez com que seu próprio argumento se tornasse mortal. A partir de então, a história de Vallandigham é muitas vezes citada em discussões sobre a segurança no manuseio de armas. Conclusão: essas foram apenas algumas das mortes mais estranhas que já ocorreram. A vida é cheia de surpresas e nem tudo é o que parece. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e comentar qual dessas histórias mais te chocou. Ah, e lembre-se, mantém-se sempre curiosos. Até a próxima!